Arte Mix está no ar e hoje você verá uma entrevista com Zé Rodrigo. Sou vocalista da Solution Orchestra, uma banda que existe aqui em Curitiba há 12 anos. Aline Dallavalle com a moda outono-inverno. Nesse look a gente tem um look bastante monocromático mesmo. Luz Escrita é a exposição em cartaz no Paço Municipal. Um projeto dos artistas Walter Silveira, Fernando Laszlo e Arnaldo Antunes. Bom, o trabalho começou em 2002 com o convite do Fernando Laszlo, que é o fotógrafo, para que a gente unisse texto e imagem. O Arnaldo também foi convidado, nós somos amigos, eu, Arnaldo e Fernando, há muito tempo já, e fizemos também trabalhos em conjunto. Eu fiz com o Arnaldo aqui nos anos 90 uma exposição numa galeria aqui em Curitiba, e fiz também com o Fernando Laszlo uma exposição de fotografias em São Paulo. Então existe uma afinidade entre a gente e uma amizade também. E isso, a partir disso surgiu essa ideia de fazer o Luz Escrita. O Luz Escrita nada mais é do que a própria tradução da palavra fotografia, que vem do grego, que é fotografia, escritura da luz, ou luz escrita. Então, esse trabalho, ele começou desse convite, a partir de textos meus e textos do Arnaldo, que foram dados ao Fernando, que inventou traquitanas para poder fotografar e transformar esses textos em imagens. Nós temos aproximadamente uns 50 trabalhos. O curador, que é o Daniel Rangel, ele selecionou principalmente aquelas em que o texto é mais curto e aqueles que estão mais afeitos a essa questão desse recorte que ele quis dar do instantâneo e mais imagético. Tem outros trabalhos que trabalham que tem o texto mais poético, vamos dizer assim, mais tradicional também. Mas esses são os que chegam mais da poesia, mais próximos da poesia oriental, da concisão. Então, esse trabalho está sendo feito a três, como o Daniel sempre diz, parece que é um coletivo que a gente vem desenvolvendo, é um trabalho muito maduro que a gente vem desenvolvendo há quase 10 anos. Essa exposição ela começou, na verdade, a partir de quando eu conheci o Walter Silveira, lá na Bahia. O Walter está morando na Bahia. E a gente se conheceu e eu sou diretor de museus lá na Bahia, trabalho com exposições, faço curadorias. Comecei a conhecer um pouco da obra de Walter, da obra poética dele, né? E me aproximando dessa obra poética, conhecendo as várias fases, tudo isso, eu cheguei a conhecer o livro, a proposta do livro que eles tinham, que era fazer o Luz Escrita. O Luz Escrita, a palavra mesmo já fala, é fotografia. O significado da palavra fotografia do grego vem foto, luz, grafia, escrita. Então é desse processo que surgiu toda a exposição. A partir do livro, quando eu tive conhecimento das imagens, eu percebi ali uma riqueza única no processo de construção de cada uma daquelas imagens. As imagens à primeira vista pareciam imagens super high-tech, imagens que pareciam estar super mexidas por computador, feras do computador, e de repente a gente vai revelando ali todo um processo low-tech, de construção, de uma coisa quase artesanal, onde o Fernando funciona como um verdadeiro professor pardal, descobrindo novas formas de se escrever com luz. Essas duas poesias, as poesias dos dois poetas, do Fernando, do Arnaldo e do Walter. Eu acho que esse processo ele é muito rico e ele precisava ser mostrado. Então, não só as fotografias, a gente mostrou, a gente criou a sala clara, que logicamente das fotografias, mas também a sala escura, onde a gente mostra o processo, onde estão essas instalações, e foi a partir daí que surgiu todo o conceito dialético da exposição, de trabalhar claro e escuro, foto, instalação, poesia, haikai. Então todas essas questões é que foram colocadas e que a gente resolveu colocar. Na hora de se fazer o recorte, se privilegiou justamente isso, as poesias que tinham um recado mais rápido, que tinham uma força na imagem mais forte. Eu, na hora de montar, eu não me preocupei tanto com a questão do que cada significado poético da escrita, mas sim com os processos de execução. Então as imagens feitas por fogo estão juntas, as imagens feitas a partir de projeções em cantos estão juntas, as outras imagens que são a partir de recortes e incidência de luz também estão juntas. Então foi muito mais a questão do processo que a gente quis
revelar a riqueza das várias etapas do que o significado de cada uma das palavras ou de cada uma das poesias. E vale a pena realmente o espectador e ver o que é que cada um lê a partir disso, porque só aí a exposição se complementa, a partir do momento que a gente tem ali a leitura, a fruição dessa obra. E a gente espera que realmente ela seja bem fluida e que Curitiba, em peso, venha ver um pouco do que é a luz escrita. Estou muito feliz de estar com esse trabalho aqui em Curitiba, de ver ele pronto aqui, porque assim, a ideia inicial era de fazer um livro e no fim acabou saindo primeiro uma exposição. Então eu, como fotógrafo de carreira, eu conheço o Walter e o Arnaldo, a gente já tinha afinidade de trabalho, de outras coisas que a gente também já fez. E quando apareceu essa vontade de fazer esse trabalho, a partir daí a gente começou a pensar em várias soluções para escrever os poemas ou com luz ou com coisas luminosas. Então era muito um processo de pesquisa, experimentação, de usar. A gente fez tudo usando filmes analógicos, né? Não tinha. Faz 10 anos que a gente está fazendo, então não tinha ainda o digital com alta definição. Então todo o processo de fazer, eu fazia em filmes em cromo, em negativo colorido, negativo preto e branco, usava o negativo sendo positivo. E nisso sempre pensando em novas possibilidades de outros poemas e... Então, sei lá, com pólvora, vamos fazer um poema com pólvora. Então se pensou-se no poema, no uísque ou no ar, ou no fome de sede, com espelho refletido na pedra. Aí tem o luz escrita, que também remete à coisa da pintura rupestre, que é como se fosse mas era um espelho, as letras de espelho espelhadas na pedra. Então foram surgindo, e com o tempo ficava prestando atenção em coisas que poderiam ser utilizadas nesse trabalho. Bom, esse trabalho aqui é uma parceria minha com Walter Silveira, Fernando Laszlo, com a curadoria do Daniel, e surgiu, na verdade, como uma ideia de fazer um livro. Quem deu assim a fagulha inicial foi o Fernando Laszlo, que começou a fotografar poemas nossos que já existiam, só que escritos com luz e usando diferentes recursos para isso: tinta fosforescente, projeção de poemas em paredes, quinas e enfim, fita adesiva na janela, aí o farol do carro passava e projetava o poema na parede, ou enfim, vários recursos para criar uma escrita com luz. A partir das primeiras fotos dele que a gente viu, a gente começou a se integrar mais ao projeto e começamos a conceber poemas para serem especialmente escritos dessa forma e serem registrados fotograficamente. Aí entrou o Daniel querendo fazer uma exposição disso, que fizemos primeiro em Salvador, no Solar do Ferrão, depois trouxemos agora para cá. Essa exposição ainda vai para Portugal, depois São Paulo, Rio e tal. E ele trouxe a ideia, não, mas além de expor o resultado dessa escrita com luz, que são as fotografias, né, do Fernando, por que não fazer uma sala escura com os objetos luminosos mesmo? E aí o conceito do trabalho se ampliou e a gente começou a conceber novos objetos em que a brincadeira de escrever com luz estivesse em jogo, né? Então, às vezes projetado, às vezes o neon, às vezes a escrita com uma luz por trás, enfim, tem várias soluções para rolar isso. Mas é uma parceria, a gente acabou se envolvendo um no poema do outro e estudando novas soluções sempre junto. Então, o trabalho foi crescendo muito nessa parceria da gente, nessa interlocução, né? E é uma brincadeira com poesia contaminada da linguagem visual, né, das artes visuais.
seja na fotografia, seja em outros suportes, como é na sala escura. No próximo bloco, você vai conhecer melhor o músico Zé Rodrigo.